capítulo de número 10, capítulo 10, do verso 38, fala sobre Marta e Maria. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 38, assim. Então vamos ver a palavra do Senhor, que diz assim: Marta e Maria. Diz a palavra do Senhor nessa noite: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmão? Aqui está falando, né, esta noite, para mim e para você, através de Marta e Maria, né? Duas irmãs estavam ali. E fala aqui, né, que Jesus tinha uma casa, né? Foi ali hospedado na casa de Marta e Maria, né? Eram as duas irmãs de Lázaro, o qual Jesus, né, ressuscitou ele, né, quando ele tinha morrido, né? Então nós vemos aqui que fala aqui que eles, de caminho, entrou Jesus num povoado, né? Então fala que Jesus entrou numa cidade pequena, uma cidade povoada, uma coisa pequena, não é cidade grande, é uma cidade pequena. Então falando esta palavra que esta mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta hospedou Jesus na casa dela, né? E Jesus ali se sentia como ele estivesse na casa dele, porque Jesus, aonde ele chegava ali naquele lugar, na casa de Marta, ele tinha toda a liberdade na casa daquela mulher, né? Vê que Lázaro, né, era tão íntimo com Jesus, que Lázaro repousava no seio, né, em cima do seio de Jesus, nos peitos de Jesus, né? Lázaro ali, ele repousava. Então era uma intimidade grande. Então você, nessa noite que está aqui, também tem intimidade para falar com ele. Você tem intimidade para falar com o Senhor Jesus. Você tem toda a intimidade de contar para Ele, falar para Ele o que você precisa, o que você veio buscar nessa noite, né? Hoje é um culto da família, onde nós apresentamos nosso lar, nossa casa. E aqui estamos vendo aqui que essas duas irmãs, elas eram ali amigas de Jesus, né? Naquela casa Jesus chegava e tinha liberdade para entrar, para conversar. E ali Jesus estava ali, naquele lugar, né? Falando com Marta, falando com Maria, né? E tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, né? Então vemos que Maria estava sentada aos pés de Jesus, estava ao lado de Jesus, ouvindo Jesus pregar a palavra, ensinando para ela o caminho da salvação, o caminho que deveria andar, que deveria usar. Então nessa noite é momento de você ouvir a palavra, procurar pedir ao Senhor algo que você precisa para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. De repente, não sei, meu irmão, minha irmã, o que você precisa para dentro da tua casa. De repente, o que você veio buscar, às vezes um filho, uma filha que precisa de uma cura, de uma libertação, precisa de algo da
da parte de Deus. E o mesmo Jesus que estava ali sentado com Maria, ali ensinando a palavra, explicando para ela o caminho que ela tinha que andar, o caminho que ela tinha que seguir, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para poder falar comigo e com você qual a direção que nós devemos tomar na presença dele. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes nós estamos ansiosos com algo do mundo, trabalhar, poder se preocupar com coisas do mundo, esquecemos de se preocupar com a palavra, esquecemos de se preocupar com a presença do Senhor Jesus, que é estar na casa dele. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós damos mais atenção para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, porque não perdemos um dia de trabalho, porque sabemos que se nós faltar o nosso emprego, nós seremos ali advertidos, e nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos estar mentindo. Se causa não vai trabalhar, tem que pegar um atestado médico. Mas aqui na casa de Deus não. Eu não vou hoje para a igreja porque eu estou cansado, eu cheguei cansado do meu trabalho, eu não vou. Mas aqui é 1h30 que nós vamos ouvir a palavra, vamos aprender do Espírito Santo. E muitas das vezes deixamos de vir na casa de Deus para ficar em casa ali dando atenção para aquilo que não é a palavra do Senhor. Então nessa noite o Senhor estava ali ensinando Maria. Então o Senhor, Ele quer ensinar eu e você todas as noites que temos um culto, porque cada noite Deus tem um homem, uma mulher de Deus aqui no altar pregando a palavra para mim e para você que está sentado aí nesse banco, está se alimentando, se enchendo da palavra do Senhor. E nós vemos que ali Marta estava preocupada com as coisas lá a de fazer dentro de casa. Ela poderia também estar sentada com a sua irmã, ouvindo a palavra do Senhor, mas não. Ela se preocupava com o serviço, em ponto dela ir até Jesus e pedir para Jesus que liberasse Maria para poder ajudar ela no que fazer dentro de casa. Aleluia. E muitas das vezes as pessoas falam: não vou para a igreja hoje, porque não, hoje eu vou ficar aqui em casa, vou arrumar minha casa. Ou às vezes o homem fala: hoje eu não vou porque eu tenho que arrumar minhas coisas para ir trabalhar amanhã, porque amanhã eu levanto cedo, 5 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Mas irmão, Jesus aqui, Ele estava ensinando a melhor parte para aquela mulher, que era a palavra. E Jesus quer ensinar para mim e para você, na casa dele, a maior parte, que é a palavra do Senhor. Mas eu leio a Bíblia em casa, eu medito na palavra. Mas aqui é diferente, porque aqui o Espírito Santo vai usar um homem, vai usar uma mulher de Deus para trazer uma palavra, um alimento diferente para mim e para você. Não é como nós ler a palavra em casa, tudo bem, vamos meditar, vamos pedir direção do Espírito Santo, e Ele vai nos capacitar e ensinar a nós entender o que estamos lendo. Mas não é como aqui um homem, uma mulher de Deus pregando, falando para você uns tipo de palavra diferente através do Espírito Santo. E ali Jesus estava falando com aquela mulher, explicando para ela, e Marta estava preocupada com as coisas de dentro de casa. De repente ela estava preocupada com o que ia preparar para Jesus comer, o que ia preparar para Jesus se alimentar. Mas Jesus não se preocupava com nada do alimento. Jesus se preocupava de dar o ensinamento da palavra. Porque quando Jesus chegou naquele povoado, Jesus foi ali no sentido de sim, visitar a casa de Lázaro, Maria e Marta, mas também de pregar o Evangelho, de ganhar alma para o reino do Senhor. Como aqui nessa noite você e eu temos esse compromisso de ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus pede ali para Marta, por que ela se preocupava, estava inquieta, incomodada com as coisas lá ao que fazer? Ela diz que Maria, ela estava ali na melhor parte, que era ouvindo a palavra, uma coisa que ninguém tirava dela, que era a palavra do Senhor. Aquilo que ela aprendia ali com Jesus, ninguém poderia tirar dela. E as coisas que nós aprendemos fora da palavra, tudo vai de água abaixo, tudo vai se desfazer, meu irmão, minha irmã, porque hoje o carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, a roupa vai ficar, tudo vai ficar, mas a palavra de Deus vai permanecer dentro de mim, dentro de você para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós vemos aqui que quando ela estava sentada aos pés do Senhor, ao ouvir o ensinamento, Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela ficava preocupada, muito preocupada em muito serviço. Ela estava ocupada de tanto serviço que ela pensava com ela: poxa, eu estou tão acarretada aqui com tanto serviço. E Maria lá, ouvindo a palavra, conversando com Jesus, não podia me ajudar para que as coisas andassem mais depressa?
Mas, irmão, o importante é a palavra de Deus. O importante é você estar na casa de Deus. Não é você ficar em casa, não é ficar lá preocupado com o dia de amanhã, com o horário que você vai dormir, com o horário que você vai levantar. Não, você tem que se preocupar com a palavra, é de ouvir a palavra do Senhor, é de estar na casa de Deus, porque quando você vem para a casa de Deus, você ouve uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra que vai te animar. De repente você passa um dia tribulado, um dia angustiado, você olha para um lado, olha para o outro e fala: que dia mais difícil esse dia que eu estou enfrentando. Mas quando você vem para a casa de Deus, que você ouve um louvor, que você ouve uma palavra, você se anima, você se alegra. E ali eu creio que Maria estava preocupada, às vezes, com alguma coisa. E quando ela começou a ouvir a palavra, ela começou a se alegrar, começou a se animar, porque ali ela tomou posse, ela ficou ali, ela esqueceu da sua irmã que estava lá na cozinha mexendo com as coisas. Ela não quis nem saber do que fazer dentro de casa, ela quis saber de ouvir a palavra. É isso que eu tenho que tirar para mim, você tem que tirar para você. É o desejo da palavra, é o desejo de ouvir a palavra do Senhor, independente de quem está ministrando a palavra, independente do irmão, independente da irmã. Mas o importante é você dar ouvido à palavra, porque a palavra ela nos fortalece, a palavra ela nos enche, ela nos capacita. E aqui nós vemos que quando ela pergunta para Jesus, né, se ele despedisse Maria para ajudar ela, e quando Jesus fala: entretanto pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte, está hoje na casa de Deus. Você escolheu a boa parte de largar o teu lar lá na tua... Hoje vim para a casa de Deus representando a tua família, representando o teu filho, representando tua filha, representando teu esposo, a tua esposa, representando um vizinho, um amigo, que de repente você saiu para vir para a igreja e alguém disse para você: olha, intercede por mim lá na igreja hoje, ora por mim, eu preciso da oração. Muitas vezes não vem, mas eles pedem, porque confia em você, meu irmão. Acredita no Deus que você serve. Acredita que o Deus que você serve, através da sua intercessão, vai acontecer milagre na vida dele, no lar dele, na casa dele. Muitas pessoas estão atribuladas, muitas pessoas estão aí numa situação que não tem ânimo para sair de casa. Hoje a depressão, a opressão, ela pega muito povo, e há muitas pessoas às vezes não têm condições. Não é porque muitos não querem vir, não é porque ele não tem ânimo, e eles precisam de uma ajuda. E às vezes eles estão aí no mundo, não conhecem a palavra, porque quando conhecem a palavra eles fazem como Maria, vai aos pés do Senhor. Quando conhece a palavra, vai à direção do Espírito Santo, fala com o Senhor Jesus, pede para Ele, e Ele quer dar a solução. Então nessa noite nós olhamos aqui para essa palavra, que essas duas irmãs, ela estava ali recebendo Jesus na casa dela, porque sabia que Jesus estava ali, porque Jesus fazia parte daquela família. E esse Jesus que entrou na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro, hoje ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na minha casa, ele quer fazer morada dentro de mim, dentro de você. Então abra o teu coração para que Jesus entra, receba Ele, receba a palavra, receba o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, porque nós olhamos para essa palavra, quando responde o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, né? Por que está inquieta? Por que você está inquieto, meu irmão? Você não acredita no Deus que você serve? Por que você está preocupado? Você não entregou nas mãos do Senhor a tua preocupação? Glória a Deus. Por que você está ansioso? Você não depositou tudo nos pés do Senhor? A palavra não diz em 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele as vossas ansiedades, que ele tem cuidado de vós? Glória a Deus. O Senhor não está cuidando daquilo que você depositou nos pés dele? O Senhor Jesus, ele diz na palavra que ele está cuidando de vós. Aleluia. Ele está cuidando de tudo, então lança tudo aos pés dele, porque Marta se lançou aos pés de Jesus. Maria se lançou aos pés de Jesus porque ela escolheu a melhor palavra, que foi estar na presença de Deus, enquanto Marta estava se lançando às coisas do mundo.
se preocupando com as coisas do mundo. Quantas pessoas dentro da igreja estão preocupadas com as coisas lá fora, mas não se preocupam com as coisas de Deus, não se preocupam com a palavra. Muitas pessoas se preocupam com as coisas do mundo, se preocupam com aquilo que não agrada ao Senhor, mas o Senhor, Ele quer que eu e você agradamos Ele, é que estamos na presença dEle. Está na prova, glorifica o Senhor. Está na luta, exalta o nome de Jesus. Está na enfermidade, glorifique a Deus. Está na ambulância, glorifica ao Senhor, porque está tendo tudo que você está pedindo para Ele. Mas se algo falta, alguma coisa, glorifica Ele, porque na hora certa Ele te dá aquilo que você está pedindo para Ele. E ali aquela mulher estava ali aprendendo a palavra do Senhor. Ela estava aprendendo, porque cada vez que Jesus ia na casa dele, Jesus ali falava algo importante para eles, como Jesus fala algo importante para mim e para você quando nós vemos na casa do Senhor. Aleluia. Aqui na palavra, Jesus foi na casa de Marta e Maria, e nós viemos na casa de Jesus, porque Ele estava nos esperando. Lá elas esperavam a Jesus, e aqui Jesus nos espera. Aleluia. Lá elas estavam aguardando a chegada de Jesus, sabiam quando Jesus ia, porque eles conheciam. Jesus não falava para ninguém onde Ele estava. Jesus não dizia, hoje eu estou lá em Samaria, hoje eu estou lá na Galiléia, hoje estou não. Jesus não dizia para ninguém. Os únicos que sabiam onde Jesus andava era Marta e Maria e Lázaro, porque tinha intimidade com o Senhor. Não é que quando Lázaro estava ali, naquela enfermidade, quando elas mandam que fosse atrás de Jesus, elas sabiam onde encontrava Jesus. Ela disse para ele, vai lá em tal lugar que Jesus está lá, diga para ele que aquele que ele tanto ama está enfermo. E eles foram no lugar certo de encontrar Jesus. Então Jesus não andava falando para todo mundo aonde ele estava. Então não diga para todo mundo onde você vai estar, não, irmão. Glória a Deus. Saiba com quem você anda, saiba com quem você fala, saiba com quem você comunica, porque Jesus, Ele tinha essa intimidade dele com Marta, Maria e Lázaro. Eles tinham intimidade porque Jesus confiava neles. Então você tem que ter confiança naquela pessoa que você anda lado a lado. Porque muitos estão andando com você, mas estão tentando te derrubar. Mas aquele realmente que é homem e mulher de Deus, ele anda com você para te ajudar. Ele anda com você para te ver você crescer na presença de Deus. E Marta e Maria estavam ali, crendo que Jesus estava ali. Mesmo ela estando preocupada com o serviço, mas ela sabia que ali estava algo importante para a vida dela e para a vida da irmã dela. Mas a preocupação dela era de fazer as coisas de dentro de casa. Mas enquanto a outra se preocupava de ouvir a palavra. Então nessa noite você que veio aqui preocupado para ouvir uma palavra, você veio buscar uma palavra. Esta é a palavra que o Espírito Santo fala com você nessa noite. Não anda inquieto, não se preocupe. Ouça somente a palavra. Porque é a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos dá a vitória. Então, enquanto Marta se agitava, se de um lado para o outro, Maria, ela se consolava aos pés do Senhor. Então, enquanto você está preocupado, procura dobrar o joelho, fala mais com o Senhor. Busca mais a presença dEle, porque Ele tem algo, tem bênção para você. Então, a palavra... É necessário que nós damos ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Muitas vezes nós procuramos se preocupar com a mensagem do pregador. Nós temos que se preocupar com ouvir a voz do Espírito Santo. Porque só que o pregador vem aqui abrir a palavra e falar Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Você estando aí, você crendo, você já recebe a tua bênção. Não precisa pular, sapatear aqui não. Mas o importante é você pregar e acreditar que o que você está falando vai fluir na vida daquele que está aí, que está precisando. E naquele que crê para receber. Porque muitas pessoas, meus irmãos, aqui não, graças a Deus, aqui nós somos um povinho pequeno, mas um povinho aconchante na palavra, que damos ouvido, não importamos quem está pregando, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus para reparar, para olhar para o outro, olhar para quem está a pregar. Mas, nossa, aquele irmão vai pregar hoje, que palavra será que ele vai trazer? Mas essa palavra ele já pregou.
Mas o importante é que você tem que ouvir aquilo que o Espírito Santo quer que você ouça. Não é aquilo que você quer, não, é o que o Espírito Santo tem. E nessa noite ele preparou essa palavra. Como eu disse, preparado 3, mas nenhuma delas foi aceita pelo Senhor. O Senhor colocou essa aqui, a partir do momento que abriu o culto, que começou os louvores, e já o Senhor já me preparou essa mensagem. Então não vamos se preocupar com aquilo que tem aqui em cima da terra. Vamos se preocupar com a nossa salvação, com a palavra do Senhor. Vamos se preocupar com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Vamos dar mais atenção à obra de Deus, à casa, os cultos. Vamos deixar as coisas lá. É 1h30 de palavra aqui, louvor e adoração. Porque amanhã, aqueles que vão trabalhar, muitos trabalham 6 horas, trabalham 8 horas, mas é de segunda a sábado, muitos até trabalham dia de sábado. Não pode faltar, porque se faltar, além de perder o dia, perder fim da tarde de sexta base, tem esse piloto, se não apresentar um atestado. Se começar com muito atestado, é cortado. Mas aqui não. Aqui o Senhor Jesus está pronto a todo momento para nos abençoar e nos dar a vitória. Então, vamos fazer como essa mulher, vamos fazer como Maria. Vamos lançar os pés do Senhor, vamos ouvir a boa parte que é a palavra do Senhor. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus possa falar mais ao teu coração através do Espírito Santo. Quero agradecer essa oportunidade. E como disse, quarta-feira, aquele culto abençoado, né? A grande campanha, a campanha dos milagres, né? O nosso novo presbítero Nelson está pregando, né? E na sexta-feira a campanha Derrota de Satanás, né? Sexta-feira passada tivemos a missionária Isabel pregando, foi uma palavra abençoada, onde eu tomei posse. Hoje ele estava meditando naquela palavra, estava ouvindo ela hoje de novo, palavra tremenda, né? E a nossa irmã Mara estava abrindo aqui, que abertura de culto maravilhoso. Que Deus abençoe essas duas mulheres de Deus que trabalharam unidas na sexta-feira passada, e sexta que vem vão estar juntos de novo, né? Em nome de Jesus. A irmã Mara pregando e a missionária Isabel abrindo. Deus é honra, né? E nós estamos aqui para ouvir uma palavra. Eu creio que vai ser bênção, assim como foi sexta-feira pela missionária Isabel, não vai ser diferente com a nossa irmã Mara. Em nome de Jesus, amém? Se coloca em pé, vamos orar ao Senhor. Em nome de Deus, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Jesus querido, Jesus amado, quero assim estar agradecendo ao Senhor, meu Deus, por este momento, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, a respeito de Marta e Maria, essas duas mulheres, Pai, aonde uma se preocupava, meu Pai, com as coisas de fazer dentro de casa, mas enquanto a outra se preocupava de ouvir a palavra do Espírito Santo. É igual nós, Pai, estamos aqui preocupados para aprendermos com o Senhor, para ouvir a Tua voz através da palavra ministrada, e nessa noite, meu Pai, eu creio que o Senhor falou comigo, falou com a Tua igreja, onde, meu Deus, estamos aqui reunidos nessa noite, Pai, apresentando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor. Quero apresentar meu lar, a minha casa, a minha família. Quero apresentar a família do pastor Genil, o pastor presidente dessa igreja, também a família do vice-presidente. Quero apresentar, meu Deus e meu Pai, a família de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra nessa noite. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o trabalho desta igreja, venha abençoar os cultos de quarta-feira, sexta-feira da campanha, e nessa noite, meu Pai, eu quero, meu Deus e meu Pai, apresentar o pastor José Ferreira nas mãos do Senhor Jesus, meu Pai. Visita teu filho, teu servo nessa noite. Toma também, meu Deus e meu Pai, o nosso irmão Toninho, irmão do presbítero Altino, Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, Pai amado. Visita, meu Pai, os netos da missionária Espere, também da nossa irmã Mara. Visita, meu Pai, a família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita a família de cada um nessa noite. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém? Vamos embora. Diz assim comigo: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim: ninguém. E as palmas para Jesus. Deus abençoe o nosso irmão João, a sua filhinha e os demais irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Vai encerrar esse trabalho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Aleluia, Jesus.